paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida, no seu lar, na sua família, onde você estiver, aonde você se encontrar agora, seja no seu trabalho, seja num carro, numa condução, não sei, aonde Deus levar essa mensagem, que vai com ela a paz do nosso Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, independente da situação que você, que nós estejamos vivendo. A paz do Senhor, ela é sobre todas as coisas, independente do que nós estejamos passando, vivendo, a dor, sofrimento, angústia, luta. Porque Jesus, ele falou que no mundo teríamos aflições, mas ele deixa para nós também: tem de bom ânimo, no finalzinho deste versículo. Tem de bom ânimo, porque Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor. A sua palavra nos mostra em vários textos, em vários livros, aonde diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Por isso nós não somos consumidos pela tua ira. São as misericórdias, são a graça de Deus que todo dia vem sobre o ser humano. Até você que está atrás das grades de uma prisão, ou em cima de um leito de um hospital, ou na rua, catando lixo, e muitas das vezes murmura contra Deus, mas nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e fazer uma introspecção e ver o quanto nós temos andado na presença dele, o que nós temos feito, porque a verdade é que nós colhemos aquilo que plantamos. E ainda que você não venha fazer mal nenhum, você está num planeta onde as coisas acontecem com todos. Ninguém está livre de nada. Nós carecemos da misericórdia do Senhor todas as manhãs, todos os dias. Loucos seríamos nós se não reconhecêssemos que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Nós não estaríamos mais aqui. Porque, como eu costumo dizer, se tem uma coisa boa, ou melhor dizendo, não é boa, mas uma coisa que bem a gente sabe fazer é pecar. Pecamos com palavras, com pensamentos, com olhares, porque nós temos um corpo inclinado para o mal. Há uma luta, há um embate, o espírito contra a carne. Paulo fala isso nas suas cartas. Um se opõe ao outro. Paulo chega a dizer nas suas cartas que com o meu homem interior, criado pelo Espírito Santo de Deus, eu sirvo a Cristo, mas vejo em meus membros uma outra lei, a lei do pecado. Então todos têm essa tribulação dentro de si, porque carregamos esse corpo caído, esse corpo tendencioso ao mal, que peca, que deseja o mal, que se inclina para as coisas da carne. Essa é a nossa luta. Uma das maiores evidências de que nós fomos chamados por Cristo é quando nós sentimos esse embate dentro de nós. E Paulo sentia esse embate. Chegou ao ponto dele orar por 3 vezes, como está nas suas cartas, porque havia um espinho na carne de Paulo. Ele não deixou para nós o que era, mas era um espinho que incomodava. E ele orou por 3 vezes e Deus falou com ele. Jesus falou com ele: a minha graça, Paulo, te basta, porque o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza, porque quando estás fraco, aí é que tu estás forte. Era a nossa fraqueza, quando nós reconhecemos que não conseguimos dar mais um passo. É aí que Deus vem com a graça dele. E Paulo fala que Deus o permitiu, porque para que ele não viesse se gloriar, porque foi revelado a Paulo, como você pode ver nas suas 13 epístolas, coisas maravilhosas.
a sabedoria que Deus deu a esse homem, a esse apóstolo, e levou ele ao terceiro céu, aonde ele viu coisas que não é nem lícita falar ao homem. Mas Deus permitiu esse espinho na carne, como permite na minha vida, na tua vida, justamente para que nós possamos olhar para nós mesmos e ver também que nós somos parecidos com o nosso semelhante, com o nosso irmão. É uma forma de nos parar, é uma forma de nos travar. Por isso que Deus permitiu esse espinho na carne de Paulo, e todos eles tinham os seus espinhos, como nós temos os nossos, para que nós possamos olhar para nós mesmos e ver que também somos humanos, igual aquele que muitas das vezes nós apontamos o dedo, porque é assim comigo, é assim com você. Nós esquecemos que também nós erramos, nós esquecemos também que nós também falhamos. Jesus falou sobre isso. Hipócrita, queres tirar a trave do olho do seu irmão, mas não tira o argueiro que está no seu. Tira primeiro o teu, depois vai tirar do seu irmão. Muitas das vezes nós queremos ver o nosso irmão perfeito, mas nós esquecemos que nós também não somos perfeitos. É uma pequena introdução, uma palavra que Deus colocou agora no meu coração nessa tarde. Salmo 90. E eu queria compartilhar com os amados a palavra do Senhor, que diz assim: a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo. De eternidade em eternidade tu és Deus. Tu reduzes ao homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada que se floresce, a tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor. Conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam, Senhor, os nossos anos como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Fala a esse, Senhor, que está tribulado. Fala a esse que está angustiado. Fala a esse que está em aflição. E são muitos, Senhor, que estão em angústia, em aflição. Pessoas que estão enfermas. Pessoas que precisam de uma resposta, de uma direção. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, tu és um Deus presente, Senhor. Louvado seja teu nome. Fala aos nossos corações, através do teu Espírito Santo, através da sua palavra que é viva, Senhor, e ela não volta vazia. Louvamos o teu santo nome e rendemos graças a ti, em nome de Jesus. Amém? Oração de Moisés, homem de Deus. Homem de Deus. Esse homem que foi Moisés, homem que foi separado por Deus, assim como eu, assim como você. Mas Moisés foi separado por uma obra específica.
maravilhosa que nós conhecemos lá no livro de Êxodo, aonde ele liberta o povo hebreu, o povo escolhido do Senhor, o povo de Israel, a qual Deus já tinha feito a sua promessa a Abraão, quando chamou Abraão no meio da sua parentela e fala: Abraão, saia do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. E Deus faz a promessa a Abraão, a Isaac, seu filho, e a Jacó. E essa promessa vem se cumprir com Josué, quando Josué conquista a Canaã com Caleb e juntamente com o povo. E aqui Moisés deixa para nós escrito uma oração que ele fez e que me chamou muito a atenção. A minha mente sempre, frequentemente vem esse salmo, porque tem vários versículos aqui que não tem como não pensar neles. E um deles é esse, a qual diz o título: a eternidade de Deus. Quando nós, seres humanos, pensamos na eternidade de Deus, nós vemos o quanto nós somos pequenos, o quanto nós não somos nada. E há tanta prepotência, há tanta arrogância hoje no mundo, há tantas pessoas, porque por ela ter um salário melhor, ou porque ela tem um cargo melhor, ou porque ela tem uma posição melhor social, ou porque ela tem uma fama, ou porque ela é conhecida, ela se sente um Deus, achando que é melhor, achando que ela é inatingível, ela é blindada enquanto ao mal, enquanto às doenças, enquanto ao sofrimento da vida. Ela bate o sofrimento, a angústia na vida de todos, sem acepção de pessoas. Se não fosse assim, rico não tiraria a própria vida. Pessoas que têm fama não tiraria a própria vida. Pessoas que têm glamour, posições eclesiásticas, altas posições, tanto no mundo secular como no mundo religioso, porque todos nós estamos aqui de passagem, como diz aqui o texto, a transitoriedade do homem. E dentro dessa palavra que Moisés deixa para nós, de tamanho ensinamento, ele já começa assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Ai de nós, se Deus não fosse o nosso refúgio. Até para vocês que são mal, até para aqueles que fazem o mal, Deus é um refúgio. Mesmo Ele não aceitando o mal que você faz, mas quantas vezes Deus já te livrou, mesmo você fazendo esse mal que você faz, em palavras, em atitudes, em gestos, em ações, mas veja o quanto Deus já te livrou. E ele começa esse salmo, que na verdade é uma oração que Moisés nos deixa. Ele diz: Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Quanto Deus tem nos livrado, tem sido nosso refúgio. Ai de nós, se não fosse a misericórdia dele, ai de nós, se não fosse a bondade de Deus, aonde você estaria agora? Aonde a sua família estaria agora? Aonde nós estaríamos agora? Poderíamos estar no inferno, em chamas. Mas a bondade de Deus, o amor dele, não nos deixou ir para lá. Ele vem dizendo que é de geração em geração. Geração vem, geração vai.
E Ele tem sido o nosso refúgio. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Ele é Deus. Ele está acima de todos os povos, acima de toda a nação. Ele tem o controle desse planeta, do sistema solar, das galáxias, de todo o sistema, do universo, nas suas mãos. Ele tem o controle de tudo. Então só em pensar nisso nós vemos o quanto nós somos pequenos. O quanto nós somos dependentes dele. Tu reduzes ao homem ao pó. Ele diz, tornai filho dos homens. Só ele pode fazer isso. Tirar a vida e dar a vida. Porque do pó ele fez Adão, e da costela do homem de Adão ele fez a sua auxiliadora, a sua adjuntora. Deus é perfeito na sua obra. Ele não errou em nada. Glórias a Ele, louvado seja o nome dEle. E dizem, pois 1000 anos aos seus olhos são como um dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. 1000 anos para Deus é como se fosse a vigília da noite que se foi. Deus, Ele não está preso ao tempo, ao espaço. Nós estamos presos ao tempo, ao espaço, às circunstâncias da vida. Talvez esteja falando para a pessoa que hoje para ela está tudo bem, tem saúde, tem dinheiro na conta, a sua família vai bem. Ela vira e fala, não preciso de ninguém, não preciso de Deus. Mas até quando? Até quando você vai poder sustentar isso? Porque todos nós esperamos nele. Todos nós precisamos de Deus. Não tem esse homem que não precise de Deus. Hoje você talvez ignore a palavra de Deus. Hoje talvez você ignore o chamado de Deus na sua vida. Mas quantos queriam ter a oportunidade que eu e você que temos? Mas nesse momento ela está lá no Seol, ela está lá no inferno, clamando como aquele rico que vivia regaladamente, que não se preocupava com Deus e fazer o bem, que não se preocupava com ninguém. A Bíblia diz nesse texto de Lucas 16, se não me falha a memória, fala que erguendo os olhos, erguendo a cabeça, erguendo os olhos, ele se viu no Seol, no inferno. Mas você não está lá, eu também não estou. Por graça e bondade de Deus, por misericórdia de Deus, não porque Ele viu em alguma coisa em nós que pudesse dizer assim, não, vou poupar a vida dele. Não, porque nós todos pecamos, e se temos uma coisa que nós sabemos fazer é pecar, e pecamos constantemente. Mas para Deus, 1000 anos é como a vigília da noite que passou. Tua raça na torrente são como um sono, como a relva que floresce de madrugada o vicente floresce, a tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbado. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Deus é um Deus que vê os nossos erros, os nossos pecados ocultos. Nós podemos esconder do homem, da nossa família, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, do nosso amigo, do nosso colega, mas não podemos esconder de Deus. Deus é onisciente e onipresente, são os atributos de Deus. Por isso que Ele é Deus.
Ele é criador, Ele não é criatura como nós, fadado a falhar, a fracar. Nós somos fracos, fadado a falhar e fracassar, mas Deus não. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E Moisés, quando Deus chama Moisés, ele fala: Senhor, não tem como tu mandar outro, não. Eu sou pesado no meu falar. Mas Deus não escolhe ninguém errado. E Deus falou: é você que eu escolhi. Vou colocar Arão, teu irmão, para te auxiliar. Mas eu falarei contigo. E tu falarás a Arão. E Arão falará a Faraó. Talvez eu esteja falando com pessoas que dizem assim: será que Deus me escolheu? Escolheu sim. Agora basta tomar uma atitude. E mesmo Moisés, querendo fugir dessa missão, Deus não permitiu. Porque Paulo fala nas suas cartas que é irrevogável o chamado de Deus. Foi irrevogável o chamado de Deus na vida de Moisés. Moisés teve que ir lá. E ele foi. E ele foi submisso a Deus. A palavra de Deus diz que não houve um homem tão manso como Moisés no seu tempo. Humilde. No seu tempo não houve homem igual a ele. Homem íntegro no seu caminho. Homem que se sujeitou a Deus, que não se rebelou contra Deus. Ele confiou em Deus e foi até Faraó, falar com Faraó. E Faraó: não vou libertar povo nenhum. Quem é você? Quem é esse Deus que te mandou? Quem é ele? Qual é o nome dele? E Moisés fala: o eu sou me enviou. O eu sou é um verbo que está no presente. Eu sou. O eu sou te chama através da pessoa do Filho de Deus, através de Jesus, que veio essa terra cumprir a vontade do Pai. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobe a 70 anos, ou é havendo vigor 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É verdade. Eu me lembro, às vezes, eu penso, quando eu tinha meus 12, 10 anos, 15 anos de idade. Hoje, com 51 anos, talvez você também. Não tem esse que não pense. E nós olhamos e vemos: poxa, que passou rápido. Passou 50 anos já. Eu nasci, 51 anos. E quantas pessoas, muitas das vezes, ela brinca com o tempo. O tempo, ele é implacável. O tempo não espera por mim nem por você. Ele passa. Se nós não tomarmos uma decisão agora, enquanto estamos vivos, porque não sabemos a nossa hora, a hora da nossa partida. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão brincando com o seu tempo. O tempo de você tomar uma decisão é agora. De largar o pecado, de abandonar o erro, de abandonar a iniquidade, a perversidade, a marginalidade, e se voltar para Deus, porque nós estamos aqui de passagem. O nosso tempo passa e está passando. E diz assim: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ninguém conhece. Ensina-nos a contar os nossos dias,
para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar, Senhor, os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Que o Senhor venha nos ensinar a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Sábios nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Porque o tempo não vai esperar. O tempo não vai esperar as nossas decisões. O tempo vai passar. E felizes são aqueles que conseguem atingir 70, 80 anos. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nós alegramos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nós tenhamos pedido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos, apareçam as tuas obras e a teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. As obras que eu produzo vai dizer se é de Deus ou não. E Moisés vem dizendo: confirma, Senhor, seja sobre nós a sua graça. É sobre nós a graça do Senhor, porque se não fosse, nós não estaríamos mais aqui. Talvez você não estaria mais aí. É a bondade de Deus, todos os dias, assim como Ele nos dá o sol, a chuva, o alimento, o ar que nós respiramos, nos dá saúde para nós levantarmos da nossa cama e trabalharmos, labutarmos, nos dá força, nos dá garra, nos dá graça. É Ele. Tudo é Ele. Tudo vem dEle, para Ele, para o seu louvor. Salmo 107 diz que todos esperam nele. Se Ele abre as mãos, nós recolhemos. Se Ele tira o fôlego de vida, voltamos ao pó. Todos nós esperamos nele. É a bondade de Deus, é o amor de Deus. E Ele diz assim: os dias da nossa vida sobe a 70 anos, ou, e havendo vigor a 80 neste caso. O melhor deles é canseiro e paz, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Nós não podemos trocar 50 anos aqui nessa terra pela eternidade. 30 anos, 20, 10, um ano, um mês, um dia, um segundo, por prazeres momentâneos, por coisas que passam e vai passar e está passando. E a oportunidade que Deus nos dá é agora. A palavra de Deus diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus no vosso coração, não endureça o vosso coração, como fez o povo de Deus em Meribá, que endureceu o coração, se rebelaram contra Deus. 2 gerações que Deus suportou, mas nenhuma delas reconheceram a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Nem aquela que saiu, que se rebelou contra Deus no deserto, e nem os seus filhos reconheceram. Pecaram contra Deus, se voltaram contra Deus, porque desde quando o homem caiu no Éden, é o que mais nós sabemos fazer, é se inclinar para o homem. Talvez eu estou falando aqui, pregando aqui, coisa que você não quer ouvir, é verdade, porque a palavra de Deus, ela vai de encontro às nossas vontades. A palavra de Deus vai contra o nosso ego, o nosso eu. Ela não vai nos acariciar, ela vai sim nos confortar,
Porque a palavra de Deus, ela exorta, ela edifica, mas ela também nos dá direção. E nós estamos vivendo dias onde o homem não quer ouvir a palavra de Deus. As pessoas querem um Deus para ela, a sua imagem e a sua semelhança. Um Deus que ela criou na sua mente, no seu coração. Mas saiba que Deus, Ele é fogo consumidor. Conhecemos só o Deus de amor, o Deus de misericórdia. É verdade, ai de nós se Ele não fosse, mas Ele espera de nós o arrependimento. Pedro fala isso, não tenhamos por tardia suas promessas, porque Ele quer que todos se arrependam e se voltem para Ele. Não desprezeis as misericórdias de Deus. Mas nós desprezamos. Por isso que Moisés deixa aqui para nós, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-se, Senhor. Deus nos deu um tempo aqui nessa terra, para que nós possamos ter a graça dEle, a bondade dEle, que chega para mim, que chega para você. Mas até quando nós estaremos vivos? Até quando vamos dormir e acordar? Quantos tiveram essa oportunidade, mas desperdiçaram? Talvez morreram na velhice, e na velhice não tomou a decisão de receber Jesus como seu Senhor e exclusivo Salvador da sua alma, e agora estão no Seol, estão no inferno, clamando e gritando, porque se tem um local onde as pessoas oram, onde as pessoas choram e clamam, Jesus falou isso. Lá o bicho não morre, o fogo não se apaga, lá ranger de dente, lá aflição, lá todos aqueles que estão lá queriam uma oportunidade, como você está tendo, como eu tenho, de nos ajoelhar e de largar o pecado que tão de perto nos cerca, largar o mal e voltar-se para Deus, mas voltar-se para Deus não na aparência, não no físico, não é isso, não na religiosidade, porque Deus conhece o nosso coração, Ele nos conhece na essência. Ele sabe quando nós nos arrependemos e quando nós estamos com o coração duro. Ele conhece a gente de dentro para fora. Deus não é homem igual a mim, igual a você. Ele é o Criador, Ele é o Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor seja dado a Ele. É um sermão que ninguém quer ouvir, porque ele vai contra as nossas vontades, e nós somos cheios de vontade. Nós somos que nem crianças mimadas, cheios de vontade. Quando Deus fala não, a gente chora, a gente esperneia, porque assim somos nós, seres humanos. Queremos fazer, viver do nosso modo, o seu modo de vida, o teu estilo de vida não é o estilo de vida de Deus. O estilo de vida de Deus se encontra na sua palavra. É se afastar do mal, é abandonar o pecado, a mentira, a prostituição, a corrupção, o engano, a falsidade. Essa é a vontade de Deus. Amar o próximo, fazer boas obras, para que mostre que nós nos arrependemos. As nossas atitudes que vai demonstrar se nós nos arrependemos ou não. A nossa maneira de ser, o nosso estilo de vida, é no nosso dia a dia, não é dentro de quatro paredes, porque lá até o diabo é crente. Mas quantos saem de lá e
vem para a sua vida, na sua realidade, o comportamento é totalmente diferente. Como o povo de Israel, e Deus se cansou. Eles traziam os piores dos animais para sacrificar a Deus. Havia até corrupção no templo. Os cambistas. Jesus chega derrubando tudo e diz: não faça da casa do meu pai casa de cobiça, de ladrões, salteadores, mas a casa do meu pai será casa de oração. E hoje, o que menos faz é orar. Tem tudo na casa de Deus, só não tem oração. A prioridade deveria ser oração e palavra, mas não tem mais. É oração de 5, 10 minutos e acabou. Mas Jesus fala: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Uma das características da casa de Deus é ter oração, e a maioria delas não tem oração. Falo sem medo de errar. Não tem oração. A maioria não tem. Tem entretenimento para tudo quanto é gosto. Teatro, canta pai, canta filho. Eu também sou da família, também quero cantar. Todo mundo canta. Mas a pregação da palavra é 15, 20 minutos. Corre. Já te dão em cima do horário. A prioridade seria a oração e palavra. Porque é isso que vai sustentar a minha e tua vida. Não é entretenimento. Não é os aparatos que a maioria delas tem. Isso não vai te sustentar. Se fosse Jesus, não falaria a respeito da oração. E pouco nós oramos. E poucos nós lemos a palavra. E poucos nós evangelizamos. Agora, mais do que nunca, nós deveríamos orar mais, ler mais a palavra, evangelizar mais, mas é a coisa pouca que nós fazemos. E até quando Deus vai ter paciência comigo e contigo? Ou nós esquecemos que estamos aqui de passagem? A transitoriedade do homem e a eternidade de Deus. Deus é eterno. Ele é o Criador. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas você e eu não somos nada. Mas muitos não querem ouvir isso. Você acha que tua conta tem milhões na conta, vai garantir a vida eterna para você? O saldo que tem na sua conta, as suas empresas, o seu carro, a sua fama, isso não garante nada diante de Deus. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus fala: não confie na instabilidade das riquezas. Ele mesmo fala: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque o rico está com o seu coração no dinheiro. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus chamou Zaqueu e tantos outros mais que eram ricos. Ele falou: retribuirei 4 vezes mais a quem tem roubado. Zaqueu, ele era um publicano rico. Outro também que era rico e seguiu a Jesus e até doou um túmulo para Jesus. José de Arimateia. Jesus chamou muitos ricos. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. É quando a pessoa se torna uma pessoa avarenta, que ela deixa de ajudar o seu irmão e começa a adorar as riquezas, que não pode fazer nada por você. Infelizmente, nesse sentido de salvação, não pode. Nesse sentido de salvar, até mesmo de uma doença, não pode. Porque quantas pessoas estão agora com câncer
em estado terminal e tem milhões na conta, mas não pode trazer ela vida, não pode trazer ela saúde. Só tem um que pode, só tem um. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor ao Senhor Jesus. Ele pode nos dar saúde, Ele pode nos dar vida eterna. A minha sabedoria, a sua sabedoria, o seu intelecto, a sua carteirinha da OAB, de juiz, não pode salvar a sua alma. Te salva daqui dos homens, mas depois que você morrer, você vai ter que comparecer diante do juiz, do Senhor dos senhores, do Criador, a qual todos nós teremos que comparecer. Aí eu faço a pergunta para você: por que adianta tanta fama, tanto tesouro, tanto ouro e prata, se isso te faz afastar de Deus? É melhor ser um pobre miserável, mas cheio da presença de Deus, do que ser um rico, mas longe de Deus. Porque Lázaro era pobre e miserável, comia das migalhas que caía da mesa do rico, mas ele está no seio de Abraão, enquanto o rico, que se regalava todos os dias, morreu também, porque a morte chega para o rico, chega para o pobre. E ele foi para o Hades, e está lá até hoje, sofrendo por causa das suas atitudes. Reflita nisso e veja a nossa brevidade nessa terra. A chance que Deus está te dando hoje de você se decidir por Ele e escolher por Ele e aceitá-lo como seu único e exclusivo e suficiente Salvador. Receba essa palavra. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Em nome de Jesus. Amém.